bom estarmos aqui novamente neste domingo para adorarmos ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Não há outro Deus além de ti, Senhor. És bendito e incomparável. Somente nosso Deus é bendito e incomparável, majestoso. Amém? Vamos louvar ao Senhor neste domingo. Senhor Deus, Pai misericórdia, nós louvamos o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa, louvamos e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado, meu Pai. Até aqui, Senhor, tu tem, Senhor, nos fortalecido, até aqui, Senhor, tu tem nos alimentado, Senhor Pai, que possamos perseverar na tua presença, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, continua, Senhor, a cada dia nos guiando e nos dando, Senhor, o alimento necessário, Senhor, para seguir nessa caminhada. Toma nas tuas mãos, nossas vidas, e nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Oh,
o pastor Gilney, mobilizador da Junta de Missões Mundiais, e estou gravando esse vídeo para compartilhar uma palavra com você da primeira Igreja Batista Nova Rosa da Penha. Quero transmitir uma abraço para todos vocês, um abraço para o Evangelho. É um prazer poder falar com vocês nessa manhã. Vamos falar com o pastor Evangelho, falar um pouquinho sobre missões e falar desse contexto que estamos vivendo. Gostaria de pensar junto com você o seguinte tema: em frente e em frente. Olha só que diferente, né? Duas palavras, ou melhor, duas expressões parecidas, tão parecidas, que na hora de escrever, se não nos atentarmos, nós acabamos trocando as duas, colocamos uma no lugar da outra. Em frente, juntos, e com N, significa enfrentar, olhar o desafio e encará-lo. Agora, em frente, separado e com M, significa trilhar, caminhar, seguir, continuar. E quando eu olho para essas duas expressões que se confundem, eu lembro que estamos num tempo em que devemos colocá-las em prática, tanto uma quanto a outra. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Eu quero compartilhar uma porção das Escrituras contigo, pensando neste tema. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15. Um texto bastante conhecido, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros, fez-lhes andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Este texto é bastante conhecido. O contexto aqui é que Moisés, levantado por Deus para tirar o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, e levar de volta para a sua terra. Neste momento, Moisés está conduzindo o povo. Muitas coisas já haviam acontecido, muitas lutas já haviam acontecido, e eles então se deparam diante do mar. E atrás deles, o exército de Faraó, que os tenta alcançar para destruí-los, para prendê-los. Interessante que a missão de Moisés era tirar o povo do Egito.
na palavra do Senhor, o Egito tem um símbolo muito importante. Ele simboliza o mundo. O lugar onde muitos têm sido escravizados. E quando se trata da igreja, é um constante a luta de tirar aqueles que devem servir única e exclusivamente ao Senhor de suas raízes colocadas neste mundo. Infelizmente, muitas vezes precisamos ser arrancados, e eu chamo a atenção aqui à expressão que o Senhor mesmo usa quando fala do futuro da igreja, quando ele vir para buscá-la, ele diz que ele arrebatará. E a palavra arrebatar significa arrancar forte, arrancar com raiz. E a ideia é de que a igreja tem cada vez mais se arraigado a este mundo, se prendido a este mundo, de tal forma que terá que ser tirada abruptamente, para deixar de uma vez por todas todo elo, toda ligação, toda raiz que esteja fixada neste mundo. O desafio de Moisés era tirar o povo de Israel de um lugar onde estava escravizado. O desafio da igreja, o nosso desafio como servos de Cristo, é anunciar para aqueles que ainda vivem neste mundo, que não entregaram sua vida a Jesus Cristo, que eles precisam sair dessa realidade. Que o mundo passa, bem como suas concupiscências. Que o mundo jaz no maligno. Que as lutas deste mundo precisam sim ficar distante, para que vivamos uma vida única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. É um desafio. Mas assim como Moisés tinha a sua missão de tirar o povo, nós temos a nossa. Resgatar vidas através da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Eu sei que o processo não somos nós que fazemos. Quem convence é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo. Nosso papel é apenas o anunciar, o fazer a diferença. Mas assim como Moisés tinha uma missão, ele também tinha alguns obstáculos. Moisés passou por muitas lutas nessa caminhada. Até mesmo aceitar que o povo saísse do Egito já tinha sido uma grande luta, porque muitos sinais foram acontecendo e Moisés não era atendido. Algumas pragas foram colocadas sobre o povo e Moisés não era atendido, até que a 10ª praga, aquela que mexeu muito com o coração de Faraó, fez com que ele liberasse o povo. Mas ao passo de que ele liberou, ele depois se arrependeu e quis ir buscar o povo. A luta era constante, uns caminhando com crianças, com mulheres, com idosos, outros correndo, só soldados, a cavalos, com carruagens, com carros e carvalharianos, como diz o texto que nós lemos. O desafio era imenso. E se já não bastasse, ele se depara diante de um mar. Um mar que humanamente era impossível ultrapassar com todos aqueles que ele vinha conduzindo. Não diferente da gente. Temos muitas lutas, anunciar Cristo, viver neste mundo não é fácil. Tanto que Jesus diz, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então muitas coisas têm acontecido na nossa história com Cristo, no desejo de fazer a vontade de Deus para a gente, também de alcançar os outros. Muitos obstáculos, muitas batalhas, muitas lutas se sobrepõem. Mas ainda em meio a tudo isso surge um grande mar, chamado pandemia, Covid-19. Um tempo de quarentena, uma luta que parece ser intransponível, uma luta que parece ser de proporções tão gigantescas que nós não conseguiremos ultrapassar. Mas eu quero chamar a sua atenção para este momento em que Moisés se depara diante do mar. Então, quando Moisés chega ali, logo no versículo 15 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Olha só que interessante.
Quando ele se depara no meio do obstáculo, diante do obstáculo, eu entendo aqui, a palavra de Deus não relata tão claramente isso, mas eu entendo que ele começa então a dizer, e agora, Senhor, como será? Como será? Não é um clamar de oração, até porque Deus não iria reprimir se ele estivesse ali clamando, orando, mas era um murmurar, era um, e agora, o que vai acontecer? E Deus diz assim, por que está clamando? Qual a tua dúvida? Por que está reclamando? Diga ao povo que marche. O obstáculo está aí, mas diga ao povo que é em frente e que vá em frente. Que marche, siga à frente, continue. Use o teu bordão, ordena, o mar há de se abrir e vocês irão passar por ele a seco. Eu quero dizer para você que nós estamos diante de um grande obstáculo, mas que com uma palavra de fé, Deus nos permitirá cruzar por ele, sãos e salvos. Sim, passar por ele, de que forma, eu não sei, é individual, cada um tem a sua estratégia, mas eu quero dizer que é hora de nós repensarmos muitas coisas. É hora de deixarmos alguns planejamentos anteriores de lado para que novos planos sejam feitos, planos de estratégia, planos de ação, porque o ID continua sendo uma ordenança mesmo em tempo de confinamento, mesmo em tempo de quarentena. Nós não podemos nos calar, a mensagem precisa ser pregada, precisa ser anunciada. E como o povo estava diante de um mar, nós estamos diante de um grande obstáculo. E Deus está nos dizendo, não pare para reclamar, murmurar, para questionar. Marche, vá em frente, siga aquilo que nós nunca deveríamos ter parado de seguir, que é os propósitos de Deus, a vontade de Deus, e com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, continuarmos marchando no cumprir do querer de Deus para as nossas vidas. E o cumprir do querer de Deus é que sejamos testemunhas. Recebemos poder para isso, Atos 1:8, quando desceu sobre nós o Espírito Santo, nos tornando testemunhas. A ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A ordem de fazer discípulos, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Nós não devemos parar, nós não podemos parar. Mas pastor, como que nós vamos fazer discípulos? Como que nós vamos anunciar? Como que nós vamos ser testemunhas se a gente não pode nem sair de casa? Meu irmão, use as estratégias que Deus te der. Clame a Ele por respostas. Peça que te dê sabedoria. Peça que Ele mostre o que Ele quer de você. Seja virtualmente, como eu estou fazendo aqui com você, seja através de redes sociais, seja através de vídeos gravados, seja através de um WhatsApp para alguém, de uma ligação, de uma mensagem de vídeo, de um telefonema. Meu irmão, antigamente as pessoas mandavam cartas umas para as outras. Nossa geração hoje já quase não ouve mais falar em carta. Carta, correio, é só para passar mercadoria ou conta. Mas hoje, no nosso tempo, nós também estamos vendo uma nova mudança. Ninguém mais usa telefone para ligar, não. É recadinho por WhatsApp todo tempo. Então surpreenda alguém, ligue para alguém. Ligue para alguém e diga assim, olha, eu estou orando por você. Faça uma mensagem de vídeo. Use o WhatsApp, uma ótima ferramenta. Mas faça uma ligação de vídeo. E lembra, segura o vídeo na frente. Não bota o celular aqui, senão a pessoa só vai ver a tua orelha, tá? Bota na frente, olha para a tela e diz assim, Jesus te ama. E eu estou gravando isso para poder dizer para você. Eu não sei qual será a estratégia. Alcance aqueles que estão perto de você. Tenha os cuidados, mas não pare. Igreja precisa ser igreja. Mesmo quando o prédio esteja fechado, a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. Não somos um prédio, somos um organismo vivo, exclusivo para o uso de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo a você, eu sei que não é fácil.
ainda mais com um tamanho obstáculo diante de nós. Mas eu creio no Deus que derruba obstáculos, que abre o mar, que direciona e que nos pede: marche, avance, em frente para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam